Você já leu o livro A Jornada de Trabalho e o Reino da Liberdade? Salve pessoal, eu sou o Rojo Soares, tenho 28 anos, sou um homem negro não retinto, cisgênero, meu cabelo tá um crespo cacheado de tamanho médio com a cor castanho escuro, eu uso um óculos de grau em formato redondo, tenho uma barba curta, da cor dos meus cabelos, estou vestindo uma blusa de cor cinza claro, com uma estampa florida e com plantas, e atrás de mim possui uma cortina preta. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar aqui para vocês algumas das impressões que eu tive ao ler o livro A Jornada de Trabalho e o Reino da Liberdade, que foi escrito pelo Michel Louvi em conjunto com o Olivier Besancenot e publicado pela editora Unesp. O livro traz uma abordagem crítica acerca das lutas que envolviam a redução da jornada de trabalho no movimento dos trabalhadores ao longo da sua história no capitalismo moderno, tendo como base as discussões feitas pelo Karl Marx no livro 3 de O Capital. A tese principal do livro está contida no argumento dos autores de que o reino da liberdade, ou dito em outras palavras, uma sociedade comunista, tem como um pressuposto para sua efetivação a redução da jornada de trabalho. Essa é uma prerrogativa para que haja uma sociedade comunista, uma sociedade de liberdade real, onde as pessoas tenham tempo livre para poder viver, mas também para poder intervir sobre essa sociedade de maneira ativa. O livro ele é dividido em 5 capítulos. No primeiro capítulo, os autores eles iniciam uma discussão acerca daquilo que eles entendem enquanto o reino da liberdade, fazendo um diálogo que ele passa desde o Marx até também passar por autores marxistas mais contemporâneos. E nesse momento inicial, os autores vão buscar elucidar para a gente alguns conceitos-chave da obra, a exemplo dos conceitos de reino da necessidade e reino da liberdade, que embora ambos tenham aí as suas particularidades, as suas especificidades, um pressupõe a existência do outro para que possam de fato se materializar na realidade. Há uma relação dialética entre essas duas categorias. No reino da necessidade, nós estamos falando aqui de uma sociedade mediada por relações de trabalho que precisam atender às necessidades impostas pela sociedade. É uma sociedade, então, mediada pelo trabalho necessário. São necessidades sociais que exigirão do conjunto da sociedade se organizar para poder resolver, para poder lidar com as suas próprias demandas. E aqui o debate sobre o planejamento democrático, ele é utilizado como referência justamente enquanto um instrumento para poder organizar politicamente e economicamente essa sociedade. Seria nesse primeiro momento o que os autores apontam onde a sociedade teria as condições para poder superar as contradições impostas pelo modo de vida e produção capitalista. A alienação, a reificação, a fetichização poderiam ser superadas a partir de um modo de vida e organização social coletivo, socialmente distribuído e planificado democraticamente. É aquilo que nós entendemos enquanto o socialismo, ou que militantes como eu defendem enquanto o ecossocialismo, sobretudo quando nós pautamos o debate de que essa administração e essa organização social toda, ela precisa estar em equilíbrio com a racionalidade socioambiental. Já ao se tratar do reino da liberdade, aqui seria um momento onde o debate acerca do ser imperando sobre o ter, ele passa a assumir um papel muito importante. A liberdade aqui está relacionada à autoatividade humana, onde você pode existir dentro de uma sociedade em que você vive em prol de atingir os seus objetivos, em desenvolver as suas capacidades intelectuais, as suas capacidades artísticas, onde você pode desenvolver as suas habilidades, onde você vive em prol de gozar de diferentes possibilidades de ocupação da vida pública, no âmbito cultural, no âmbito do acesso e na produção do conhecimento. É uma sociedade onde o ser humano finalmente pode se tornar livre mediante a expansão do tempo livre, onde o ser humano não apenas existe,
mas também desenvolve as suas potencialidades de criação para poder inovar, para poder ter uma autonomia plena. Isso é sobre a sociedade comunista. E esse é o debate central que está presente ali no capítulo 1 do livro. Fala pessoal! Se você já me acompanha há algum tempo ou se você chegou até aqui por agora, você sabe o quanto que é importante para mim que produzo conteúdo poder contar com a interação de vocês que estão acompanhando para eu saber que esse conteúdo é relevante para vocês, para eu saber também que esse conteúdo tem furado a bolha do algoritmo e que tem a capacidade de alcançar cada vez mais pessoas. Por isso eu venho pedir que vocês sigam as nossas redes sociais. Os links vão aparecer aqui na tela, mas eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo também. Tem também o nosso canal de transmissão lá no Telegram, onde sempre que sai um vídeo novo, sempre que tem alguma atividade aberta, alguma atividade pública que eu participe, eu mando lá para vocês saberem o que está rolando. Então entrem lá porque é uma ótima ferramenta para também fortalecer esse trabalho. No mais, eu agradeço de verdade por todo o apoio e confiança que eu tenho recebido até aqui e bora seguir com o vídeo. No segundo capítulo, o Lowell e o Besanceno eles vão bater de frente com o argumento positivista que busca traçar uma distinção a partir das obras do Marx entre o Marx analista, científico, para com o Marx político revolucionário. O que os autores pensam a respeito disso? Eles vão apontar para a gente que essa distinção ela não faz muito sentido. Né? Não é possível de ser feita, até porque desde as obras do Marx há uma abordagem dialética onde, quando se faz ali a leitura dos processos sociais, históricos, econômicos, desde uma perspectiva sob a ótica da luta de classes, perpassa por essa dinâmica própria, onde essa análise objetiva, material, científica da realidade está entrelaçada com essa vocação, essa intervenção na própria realidade, para poder transformar essa realidade. E é nesse sentido que os autores vão trazer um enfoque nesse capítulo sobre o quanto que o Marx possuía uma visão humanista e sensível às dores dos trabalhadores, da classe operária ali, no seio do capitalismo industrial no século XIX, que estavam passando por processos de exploração e que tinham como objeto central da sua luta, da sua resistência e da sua organização contra o sistema capitalista, as reivindicações em prol da redução da jornada de trabalho, bem como outras pautas muito fundamentais, como, por exemplo, o fim do trabalho infantil. O que os autores se preocupam em apontar para a gente nesse capítulo é que o Marx ele possuía a capacidade de analisar para além do que estava ali na superficialidade dos números, dos dados, das estatísticas presentes nos relatórios emitidos nas inspeções dentro das fábricas, nas matérias de jornais. Por trás desses números, por trás desses dados, o Marx ele conseguiu perceber que havia uma população completamente exaurida devido a essas extensas jornadas de trabalho nos seus locais de trabalho. Havia concretamente uma extração de trabalho extra devido a esse aumento no tempo de trabalho, e isso acarretava em um fator degradante que afetava tanto fisicamente quanto moralmente os sujeitos trabalhadores. O Marx conseguia perceber que essas jornadas gigantescas de trabalho de 15, 16 horas diárias, elas estavam reduzindo não apenas a qualidade, como também o tempo de vida da classe trabalhadora. E que todo esse processo gigante de avanço tecnológico, de industrialização, do progresso na civilização ocidental, ao mesmo tempo em que trazia benefícios para a sociedade moderna, carregava consigo um prejuízo social profundo. Já no capítulo 3, os autores vão trazer um enfoque nas tensões presentes entre trabalhadores e capital, a partir de acontecimentos que sucederam aí à morte do Marx, onde as contradições do capitalismo moderno elas vão se intensificando cada vez mais no terreno das lutas sociais. Os autores vão elencar para a gente uma série de lutas que se deram desde o fim do século XIX até lutas ao longo do século XX, onde se entoavam palavras de ordem em prol da redução da jornada de trabalho ao longo de todas essas mobilizações. Algo muito marcante que os autores vão destacar nesse capítulo se dá com relação aos mártires de Chicago, que foram militantes sociais históricos
sobretudo anarcossindicalistas, que contribuíram muito para a organização da classe trabalhadora, atuando por meio de sindicatos, nas ruas, nas fábricas, e que contribuíram inclusive para processos que culminaram em greves que mobilizaram cerca de mais de 40 mil operários que paralisaram as suas atividades na produção e estiveram em luta no dia 1º de maio de 1886. No entanto, a repressão contra esses trabalhadores foi brutal e gerou uma perseguição política profunda, que chegou a condenar de forma completamente arbitrária e autoritária 8 homens que foram apontados, que foram taxados ali enquanto os orquestradores, enquanto os articuladores daquele movimento de revoltas. 5 desses homens foram condenados à morte. E esse foi um processo marcado por uma criminalização, não somente das manifestações populares, como também do anarquismo enquanto um movimento de organização da luta da classe trabalhadora também. Um desses 5 homens que foram condenados à morte tirou a sua própria vida para poder fugir da execução que foi autorizada e proclamada pelo Estado. E durante um congresso da Terceira Internacional em Paris, foi instituída uma data em prol da redução da jornada de trabalho, que foi o 1º de maio, e que hoje ela é internacionalmente conhecida e reivindicada enquanto o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. O que acontecimentos como esse, bem como seus desdobramentos, revelam para a gente? Eles nos revelam que uma ação política tomada no intuito de recrudescer as lutas sociais acabou, em contrapartida, desembocando num processo onde lutas em defesa dessa mesma pauta pipocaram e explodiram ao redor do mundo. Algumas dessas lutas estão sendo apresentadas para a gente nesse capítulo pelos autores. A exemplo da greve de 1905 em São Petersburgo, a greve de 1917 em São Paulo, a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, que inclusive foi um marco regulatório responsável por instaurar ali a jornada de trabalho de 8 horas. O Peru, que em 1919 foi um país da periferia do capitalismo que conseguiu aí conquistar a redução da jornada de trabalho e que isso só foi possível devido a um processo de acúmulo de forças, onde mobilizações foram construídas desde 1917 ali no país. Processos como a Semana Trágica, que ocorreu na Argentina em 1919, onde centenas de pessoas, trabalhadores, foram mortos pelo governo autoritário de Irigoyen em resposta às mobilizações populares que demandavam por redução na jornada de trabalho para 8 horas, por aumento salarial e, pasmem, por melhoras nas condições de saúde. Essa ofensiva autoritária ela também contribuiu para abrir um terreno ali na conjuntura onde se deram perseguições de cunho anticomunista, protofascista, bem como de intolerância religiosa para com os judeus, dentre outros processos. Ao final daquela semana tão cruel para as classes oprimidas, o governo se viu bastante pressionado em libertar os presos políticos, em não demitir os grevistas e também para reduzir a jornada de trabalho para 8 horas. O que a gente percebe nesse processo é o quanto que se deu uma crescente de lutas até pelo menos o final da década de 40 ali, que os autores vão explorar bastante dessas mobilizações, dessas lutas nesse capítulo e que demonstram para a população em vários cantos do mundo que sim, a luta social, a luta organizada, ela é capaz de acarretar em conquistas históricas, conquistas muitas delas impensáveis de se concretizar para a classe trabalhadora. Se você chegou nesse vídeo até aqui, se você já acompanha o trabalho que eu faço há algum tempo, se você bota fé no tipo de comunicação que eu trago por aqui, então considere apoiar financeiramente esse trabalho. Todos os projetos que eu toco são autofinanciados, mas isso aqui é uma forma de trabalho. E é um trabalho que demanda de mim recursos materiais, recursos financeiros, tempo, dedicação, energia, produção intelectual, dentre outras coisas. Por isso, se tiver na sua condição, se você tiver interesse, contribua com uma quantia de qualquer valor para esse trabalho através do nosso Pix, utilizando a chave de referência rojussoares@protonmeio.com e contribua com uma quantia de qualquer valor no tempo que você quiser, quando você puder.
você pode ter certeza que qualquer quantia que você colaborar vai contribuir pra caramba para o fortalecimento e para a continuidade desse canal. Valeu! Enquanto isso, no capítulo 4, na busca de aproximar as lutas em prol da redução da jornada de trabalho para o século XXI, os autores vão buscar abordar o quanto que no capitalismo neoliberal, cada vez mais predatório e devastador na realidade da exploração do trabalho, fez regredir avanços e conquistas decorrentes da luta em prol da redução da jornada de trabalho. A lógica do neoliberalismo é de uma devastação cada vez mais profunda nas conquistas dentro das áreas de seguridade social, dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais como um todo, e isso invariavelmente vai afetar a realidade do trabalho. A realidade que a gente passa a se deparar então é a realidade de uma profunda precarização dos serviços, sobretudo os serviços públicos, e isso vai incidir no aumento da jornada de trabalho, isso vai incidir no aumento do desemprego e vai incidir, consequentemente, numa redução, numa piora da qualidade, das condições de vida da classe trabalhadora, da população. Os autores eles vão trazer uma crítica extremamente pertinente com relação a um discurso cada vez mais presente dentro de um progressismo marcadamente liberal que tem colocado em discussão que o trabalho na sociedade atual acabou, que os processos aí de tecnologia, de informatização, transformaram profundamente as relações de trabalho e que, mediante a realidade consolidada de desemprego, não seria mais viável, não seria mais cabível buscar dar atenção e atender às demandas de qualidade e acesso ao trabalho, mas que seria cada vez mais necessário lutar para que o Estado possa garantir, por meio de uma renda básica, uma remuneração para todas as pessoas. O problema desse discurso, ou talvez um dos problemas desse discurso, é que ele vai posicionar a classe trabalhadora numa nova forma de dependência. Porque se anteriormente essa classe se veria ali dependente de um patrão que pagaria o seu salário na medida em que ela venderia sua força de trabalho para poder sobreviver, dessa vez essa classe se veria refém de um Estado que lhe pagaria uma renda básica, mas que, assim como no caso do salário do patrão, essa renda básica ela não garantiria para essa classe as condições de uma emancipação plena. E também, como em muitos casos acontece quando a gente coloca aí as questões do debate da renda básica, da renda universal, ela nem sequer conseguiria suprir as necessidades materiais básicas dessas pessoas. Então, todo esse discurso que permeia ali uma dependência do Estado burguês, sem uma perspectiva crítica, sem uma perspectiva de emancipação e que obscurece, inclusive, as relações e as contradições de exploração e alienação para com o trabalhador, vão ser bastante rebatidas nesse capítulo. Algo muito interessante é que os autores também nesse capítulo buscam recuperar a atualidade, de se colocar em perspectiva. Ainda que a gente esteja aí localizado dentro de uma sociedade onde o reino do capital se impera cada vez mais sobre nós, de pautar a necessidade da redução da jornada de trabalho sem redução salarial, de modo com que seja possível repartir o tempo de trabalho entre os produtores e diminuir as condições com que os capitalistas extraiam mais valor da classe trabalhadora, fazendo com que os trabalhadores trabalhem mais horas e de maneira não remunerada. E para poder começar a quebrar esse ciclo, a pauta da redução da jornada de trabalho ela segue sendo muito atual, ainda que as nossas relações de trabalho dentro da sociedade sigam cada vez mais complexas, difusas e voláteis. Outro dia eu estava conversando com um amigo, um camarada e também um cara que faz as capas de vídeo aqui do canal, que é o Léo Espias, e ele trouxe um insight muito interessante para a nossa conversa sobre o quanto que a demanda da redução da jornada de trabalho está gritando na nossa sociedade atual. Assim. E um dos exemplos para a gente poder pensar isso se dá justamente com o movimento recém-criado Vida Além do Trabalho, que denuncia a realidade de milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que vivem em condições de trabalho extremamente exaustivas e desumanas por meio da escala de 6 por 1.
A sociedade tem percebido, ao debater a redução da jornada de trabalho, sobre o quanto que esse debate perpassa a questão de qualidade de vida, assim como também sobre o direito de se viver para além de apenas trabalhar. E ao final do capítulo, os autores vão retomar uma discussão feita ao longo do livro sobre o reino da liberdade que demanda, antes de qualquer coisa, uma sociedade que tenha tempo livre para poder pensar, para poder descansar, para poder aproveitar a vida, para poder desenvolver as suas potencialidades de maneira diversa e, algo que é muito importante, para poder participar ativamente e diretamente das questões políticas. E vale mencionar também que nesse capítulo os autores vão trazer uma sensibilidade com relação à pauta do trabalho feminino dentro do debate ali da redução da jornada de trabalho, colocando o quanto que muitas vezes as jornadas de trabalho das mulheres são compulsoriamente diminuídas, acompanhadas de salários baixíssimos, condições muito precárias e cada vez mais sobrecarregadas devido às jornadas duplas de trabalho. Haja vista que quando as mulheres não estão ali exercendo atividades de maneira remunerada, estão fazendo formas de trabalho invisíveis à sociedade, o trabalho doméstico, o trabalho parental, que muitas vezes não são reconhecidos, estão relegados ali, sobretudo as mulheres, e muitas vezes não remunerados. Além disso, ao tratarem de uma sociedade de emancipação, de uma sociedade ecossocialista, pautada na planificação democrática e ecológica, os autores compreendem que a redução da jornada de trabalho é fundamental para a garantia plena da conscientização e da participação dos agentes ali na esfera pública, na esfera política e na esfera organizativa. Inclusive, eu falo brevemente sobre a pauta do planejamento ecossocialista em um vídeo lá do Na Raiz sobre ecossocialismo. A capa do vídeo vai aparecer aqui na tela e eu vou deixar o link do vídeo na descrição também e deixo de indicação para quem quiser assistir, acompanhar um pouco mais acerca desse debate, pegar algumas referências textuais para poder ler e se aprofundar um pouco mais sobre a questão do planejamento ecossocialista. No capítulo 5, o capítulo final, nós vamos ser imersos dentro de uma fábula contada pelos autores que se chama Isegoria. Aproveito para dizer, inclusive, que esse resuminho que eu vou trazer da fábula, ele contém alguns spoilers, tá? Então, se você que está assistindo esse vídeo, está lendo o livro ou pretende ler, né, e não chegou nessa parte ainda, e queira ser surpreendido e surpreendido da maneira como eu fui, eu sugiro fortemente que você pause esse vídeo imediatamente, role o cursor do seu mouse, role aí a tela do seu telefone, até a parte de capítulos, clique em adendos e assista o vídeo dali em diante. Só volte para cá quando você lê a parte da fábula, para você poder aí acompanhar os comentários que eu fiz e comparar com as impressões que você teve, tá? Mas então vamos lá. A fábula ela conta a história pra gente de um viajante misterioso que desperta em um mundo completamente diferente e estranho ao que ele vivia quando adormeceu. E esse mundo, onde esse viajante misterioso desperta, é um mundo utópico. É um mundo onde as relações sociais, as relações humanas e as relações de produção não são mediadas pela mercadoria. Onde as pessoas, por sua vez, possuem tempo livre para poder curtir a vida, para poder descansar, para poder refletir sobre as coisas, para poder acessar arte e cultura de maneira diversa e para poder exercer atividades múltiplas, de acordo com os seus próprios interesses e as suas aspirações pessoais. Essa é uma sociedade profundamente politizada, solidária e em harmonia com o meio ambiente. No decorrer da fábula, a gente vai percebendo que se trata de uma sociedade ecossocialista localizada num futuro distante e que essa sociedade ela foi forjada em meio a uma crise estrutural da civilização capitalista mundial e foi transformada a partir da mobilização das mulheres e que a pauta da redução da jornada de trabalho serviu como um estopim para justamente abalar as estruturas políticas e econômicas daquela sociedade, subverter essas estruturas. E aí essa fábula vai justamente demonstrar para a gente, né,
uma sociedade organizada a partir do planejamento ecossocialista democrático. E também vai demonstrar como que se deu ali, como que se dá a interação desse viajante de um outro tempo, de um outro mundo, para com essa sociedade utópica. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer alguns comentários pontuais, porque o livro já traz a sensibilidade da questão de gênero com relação ao trabalho, mas eu acredito que é muito importante ressaltar que a gente precisa aprofundar cada vez mais nas nossas análises dentro da luta de classes a questão de gênero. Ainda mais ao se tratar da periferia do capitalismo, porque a gente sabe, as mulheres cis e trans, elas estão dentro de condições das mais precárias na realidade do trabalho, bem como também recebendo os piores salários. E na realidade da pandemia do Covid-19, houve um impacto muito profundo nessas disparidades sociais, que escancararam isso cada vez mais para a gente. E algo que a gente vem encarando cada vez mais é que essas mulheres, quando não estão ocupando vagas de meio período com salários baixíssimos, ao ocuparem vagas de tempo integral, seguem com condições extremamente precárias na realidade do trabalho e também sobrecarregadas com as jornadas duplas, devido ao trabalho reprodutivo e o trabalho doméstico. Então, sempre que a gente está buscando pensar a realidade do trabalho na periferia do capitalismo, sobretudo no Brasil, a gente precisa dar uma atenção maior a essas questões sempre. E é isso. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito dessa leitura. É de uma sensibilidade com questões tão complexas assim, que torna a leitura muito mais fluida, torna a leitura muito mais acessível de se acompanhar. A gente não está só lidando com autores que estão trazendo categorias de análises complexas ali, sobre a exploração do trabalho e sobre hipóteses estratégicas para poder alçar uma sociedade de emancipação que supere a alienação do trabalho de forma completamente abstrata e distante da gente. A gente está vendo os autores trazerem essas categorias de análise e as aproximarem do fervor das lutas sociais, aproximarem elas das demandas das classes oprimidas, dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos sonhos e das nossas esperanças. E é por isso que eu dou nota 10 para esse livro. E eu quero saber se você leu o livro, se você pretende ler, o que você achou. Para você que leu, se você concorda com os comentários, se teve impressões parecidas com as minhas. Coloca aí nos comentários o que você pensou, o que você concorda, o que você discorda, o que você viu de diferente, que eu não coloquei na minha leitura. Enfim, eu tenho sentido bastante falta, inclusive, de poder acompanhar os comentários das pessoas que acompanham essas resenhas, saber o que vocês pensam sobre os assuntos, sobre essas leituras, saber se vocês têm interesse em ler esse tipo de literatura. Eu acho muito importante e isso, inclusive, ajuda a impulsionar esse conteúdo que eu faço para ele poder chegar a cada vez mais pessoas. Então, conto com vocês aí, comentem e valeu por tudo, Eu fico por aqui. Um beijo para vocês e logo mais a gente se encontra. Tela de anexos. Alinhado à esquerda na parte superior da tela, o título Anexos. Imagens das pessoas citadas durante o vídeo. As imagens das pessoas citadas a seguir estão sobre um fundo cinza e amarelo. Os seus nomes estão escritos dentro de uma caixa de texto branca localizada na parte inferior da imagem à direita. Imagem de Michel Louvi, que está um senhor idoso, é de descendência austríaca, possui pele bege clara, tem cabelos brancos lisos e bigode. Usa óculos de grau quadrado, veste uma camisa preta. Imagem de Olivier Besancenot, homem francês de 49 anos, com pele bege clara, cabelos pretos, veste uma blusa de frio de cor azul. Imagem de Karl Marx, imagem em preto e branco, homem de descendência alemã, cabelos cheios, volumosos e barba grande de cor grisalha. Veste um traje social e usa um colar no pescoço. Imagem de Léo Spies, homem de pele bege clara, jovem com a expressão séria. Possui cabelos lisos com ondas de cor castanho claro. A barba é de tamanho médio e tem a cor dos cabelos. Veste uma camisa preta e por cima uma blusa longa de tonalidade próxima ao marrom, contendo uma ilustração da cabeça de uma caveira em chamas no seu lado esquerdo na altura do peito. Registros de eventos históricos citados durante o vídeo.
Pintura do 1º de maio de 1886. Na pintura, demonstra a greve ocorrida em Chicago pela jornada de trabalho de 8 horas. A reprodução apresenta um confronto entre policiais e a classe trabalhadora em luta. Caminhada em São Petersburgo. Imagem em preto e branco cheia de ruídos, referente ao ano de 1905. Nela, manifestantes em protesto caminham com bandeiras em direção ao Palácio de Inverno do Czar. Trabalhadores em uma fábrica de São Paulo. Imagem em preto e branco, referente ao ano de 1917. Nela, durante a greve, trabalhadores dentro de uma fábrica estão de pé, parados e recusando a operar as máquinas de produção. Imagem de Lenin discursando para uma multidão. Imagem referente ao processo revolucionário na Rússia em 1917. Imagem em preto e branco. No centro, Lenin discursa para uma multidão ao fundo. Imagem de cortejo fúnebre. Imagem em tonalidade próxima ao sépia. Na ocasião, ocorre um cortejo fúnebre em homenagem aos trabalhadores assassinados durante as manifestações de 7 de janeiro na Argentina. Homens e mulheres estão trajados de roupas sociais, carregando caixões e levando flores. Matérias divulgadas durante o vídeo. Print de manchete do site Projeto Colabora. Título: Vida além do trabalho. Movimento pelo fim da escala 6x1 ganha força. Texto: Petição ao Congresso, com quase 600 mil assinaturas, afirma que jornada com apenas um dia de descanso causa exaustão física e mental dos trabalhadores. Por Ana Carolina Ferreira, publicada em 1 de fevereiro de 2024, às 9h10. Atualizada em 9 de fevereiro de 2024, às 9h49. Episódios citados durante o vídeo. Capa de vídeo do episódio Ecossocialismo como Alternativa Político-Estratégica. Escrito em caixa alta, Ecossocialismo. Logo abaixo, com fonte menor e em caixa baixa, texto, como Alternativa Político-Estratégica. Recorte de Roju concentrado e gesticulando com as duas mãos. Abaixo do título à direita, alguns ícones distribuídos na horizontal com vetores da foice, martelo, punhos levantados, uma planta e Trotsky. Na lateral à direita, 3 punhos de cor destacados em vermelho levantados. Ao fundo, ondas vibrantes sob um fundo escuro que contrasta com uma parte do cenário do próprio vídeo. À esquerda, lodo na raiz. Ficha técnica: roteiro, filmagem, apresentação, edição, identidade visual e legendas, Roju Soares. Capa de vídeo, Léo Spies. Trilha sonora, Wolf Moon, Unicorn Heads.